Oi pessoal, estou de volta. E agora de máscara, de novo que eu tive que sair da sala. Então a prof vai tirar a máscara, né? Sempre com elástico, virando, não fica pelo lado de fora, virando pelo lado de dentro, dobrando, guardando no saquinho plástico, tá? Professora, tem um saquinho plástico aí, vou guardar no meu saquinho plástico. Pois bem, agora nós vamos ver o conteúdozinho de história, tá? No conteúdo de história, a gente viu até agora, a gente falou um pouco sobre os índios, né? Os primeiros habitantes da nossa ilha de Florianópolis, tá? Aqui a professora botou um mapa do mundo inteiro. Esse mapa, essas linhas no mapa mostram as grandes navegações, ou seja, os navegadores que vinham lá de Portugal, lá da Europa, Portugal, Espanha também, e eles vinham para descobrir novas terras. Alguns saíam de Portugal e vinham pela costa do Brasil, que já tinham descobrido, né? Eles falam descobrir, já tinham encontrado, já tinham chegado aqui, que eles não descobriram nada, eles simplesmente chegaram ali. Já tinha gente morando, a gente descobre uma coisa que não tem dono, né? Uma coisa, mas já tinha os índios morando, enfim. Eles começaram a vir, e aqui, segundo a história, no Brasil, Pedro Álvares Cabral chegou com a sua caravela lá em 1500. Depois dele, outros mais continuaram a vir. E aí alguns passavam pela costa e eles paravam para abastecer os seus navios, tá? Porque era muito distante, eram viagens muito longas, viagens de 2, 3, 4 meses, tá? Muito distantes. Quanto mais longe o percurso, mais tempo no mar. E aí eles passavam aqui no sulzinho do Brasil, em Florianópolis, e quando eles chegavam aqui, alguns precisavam ancorar para abastecer de alimento, de água, para fazer algum conserto nas suas caravelas, para depois seguir viagem, tá? No textozinho que a professora trouxe para vocês vão ver que o capitão ali do navio, ele estava tentando chegar até as Índias, mas passando aqui pelo Oceano Pacífico. Olha o caminho que longo. E aí ele vinha, como é que eles descobriram, né, acharam Florianópolis? Se eles passavam pela costa do Brasil, que é muito grande, no mapa parece ser pequeno, mas é muito grande, chegavam até Florianópolis, aqui, eles queriam ir até aqui perto da Argentina, do Uruguai, que é o Rio da Prata. Esse riozinho que tem aqui no meio chama-se Rio da Prata. E aqui eles já estavam vindo há mais tempo, né? Eles vinham aqui com o propósito realmente de explorar riquezas, enfim, né? E aí eles vinham para cá, como ainda era uma distância, paravam na nossa ilha. Os índios chamavam a nossa ilha de Maiambique, lembra? Lá pelas tantas, passando, vocês vão descobrir quem foi que depois, passando por Florianópolis, olhava assim, tem tanto pássaro, tanto pato, deu o nome para nossa ilha de Ilha dos Patos. Quem será que deu o nome para nossa ilha de Ilha dos Patos? Vamos ver. Santa Catarina, Florianópolis, aqui é o Rio do Prado, né? Então é uma imagem mais de perto, tá? Embaixo a prof tem o mapa de Santa Catarina. Então, quanto mais próximo, parece que é maior. E se a gente sai passeando, quem viaja sabe disso, para ir numa cidade aqui próxima já parece que leva tanto tempo. Então, nosso Brasil, nosso mundo é muita terra, é muito longe, tá? Não é pertinho não, é longe mesmo, tá? Então, eles paravam aqui em Florianópolis para depois seguir viagem, ok? Então,
Santa Catarina, para a gente mais de perto, para ver Florianópolis, que ali era só um pontinho, aqui a gente já vê o mapinha todo, né? Florianópolis, a nossa ilha, que agora dia 23 de março a gente não pôde comemorar, completou mais um ano, né? Enfim. Esse é o texto que vocês vão receber, tá, gente? Então, depois, aqui diz que, depois que o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, outros europeus continuaram a fazer aquelas rotas que eu mostrei para vocês, tá? E aí eles começaram a vir até o Uruguai, a Argentina. Alguns passaram aqui e deram o nome para nossa ilha pela quantidade de pássaros de Ilha dos Patos, tá? Depois, 10 anos mais tarde, o Sebastião Caboto, que ficou aqui na ilha mais ou menos uns 4 meses, ele ficou aqui para consertar o navio dele, né, os navios dele. Ele deu um nome para nossa ilha de Ilha de Santa Catarina. Só que aí a gente não sabe se foi em homenagem à mulher dele, que se chamava Catarina, ou se foi em homenagem a uma santa chamada Santa Catarina, tá? É a Catarina de Alexandria, é lá da Europa, né? Muito bem. Os índios, eles recebiam esses europeus, tanto os espanhóis como os portugueses, muito bem, ajudavam, abasteciam, davam a comida, enfim, eles eram muito amigáveis, tá? Mas o tempo foi passando. E com o tempo passando, as coisas foram mudando. As coisas não continuaram tão amigáveis assim. Com a chegada dos bandeirantes eram as pessoas como se hoje fosse um militar de uma patente muito grande, né? Que saíam pelo mato com alguns homens, outros homens, a caçar os índios para escravizar. Porque eles queriam trabalhadores, eles não queriam, né? Eles não tinham homens suficientes para trabalhar. E aí eles começaram a escravizar os índios. Agora se tornou muito desproporcional, vamos assim dizer, muito até triste, o enfrentamento entre os bandeirantes e os índios. Por quê? Porque esses bandeirantes, eles tinham escopetas, bacamartes, pistolas, espadas, armas de fogo. E os índios não. Os índios, o que eles tinham? Eles tinham apenas as suas armas primitivas, ou seja, os seus arcos e flechas, mais nada além disso. Então imagina quanto índio morreu, e para não morrer, o que será que esses índios fizeram? Eles ficaram aqui na ilha mesmo? Sabe? Faz parte da nossa história, da história do Brasil, da história, mas é uma história que tem muita coisa não legal, né? Até triste. Mas faz parte da nossa história, e se a história é bom a gente conhecer, né? E como a gente tem que conhecer um pouquinho, e faz parte do conteúdo do 3º ano, né? Toda essa sequência de como foi se dando a colonização aqui em Florianópolis, tá? Quem veio primeiro? Então vamos recapitular, repetir. Quem veio primeiro quem já morava aqui foram os índios. E há mais tempo ainda os sambaquianos, Itararés, depois os carijós, né? Que alguns chamam de carijó, que não usam o S no final. Alguns autores falam carijó, outros carijós, porque eles dizem que é um grupo, vamos assim dizer, e o nome do grupo é carijó, né? Muito bem, e depois com a chegada do Pedro Álvares Cabral, aqui em 1500, é que os outros europeus começaram a vir mais para cá,
tá? E no começo, Florianópolis não era muito conhecida, não era nem conhecida, era só para os índios. Eles ficavam lá em Porto Seguro, lá na Bahia, depois Rio de Janeiro, São Paulo. Então foram as cidades primeiro habitadas pelos europeus no Brasil. Florianópolis foi bem depois, tá? Então toda essa sequência nós vamos ver a partir de agora, ok? É isso. Aí a prof vai mandar para vocês então esse texto para vocês lerem e uma atividadezinha junto, tá, gente? Então faça com muito capricho, coloca na pastazinha de elástico, se você conseguir imprimir, se você não imprimir, faz no seu caderninho. Não esquece no caderno de identificar, coloca o título e a data e as respostas das perguntinhas, tá certo? Então um beijinho para vocês, daqui a pouco a gente já volta com outra atividade.